oitavo dia de junho do ano de 793 depois de Cristo. A ilha sagrada de Lindisfarne, na costa da Inglaterra, está envolta em uma névoa fria e silenciosa. Os monges, em suas rotinas de oração e estudo, ouvem apenas o som das ondas quebrando suavemente contra as rochas. De repente, sombras alongadas surgem no horizonte. Estruturas de madeira, com proas esculpidas na forma de serpentes e dragões, cortam as águas com uma velocidade impressionante. Em questão de minutos, o silêncio é substituído por gritos de terror. Homens altos, armados com machados e escudos redondos, saltam na areia. Para os cristãos daquele tempo, era o início do Apocalipse. Esse evento em Lindisfarne é tradicionalmente marcado pelos historiadores como o início oficial da Era Viking, um período de 300 anos que transformaria o mapa do mundo para sempre. No entanto, para realmente entendermos quem eram esses homens, precisamos primeiro derrubar os muros dos mitos que o cinema e a televisão construíram ao longo das décadas. A imagem popular do viking como um bárbaro sujo, sem leis, que vive apenas para a destruição, é uma visão distorcida. Na verdade, estamos falando de uma civilização extremamente complexa, dotada de um sistema legal sofisticado, uma arte intrincada e uma estrutura social que, em muitos aspectos, era mais avançada do que a de seus vizinhos europeus. O termo viking, que usamos com tanta frequência hoje, sequer era o nome de um povo. Naquela época, ninguém se identificava como um viking de nascimento. Viking era, na verdade, um verbo. Ir em uma expedição viking significava partir em uma jornada de exploração, comércio ou saque. As pessoas que realizavam essas viagens eram conhecidas tecnicamente como nórdicos ou escandinavos, habitantes das terras gélidas que hoje chamamos de Noruega, Suécia e Dinamarca. E por falar em mitos, precisamos abordar o maior de todos: o capacete com chifres. Se você fechar os olhos e imaginar um guerreiro nórdico, provavelmente verá um homem com chifres saindo das laterais de seu elmo. Mas a verdade é que nunca existiu um viking que tenha ido para o campo de batalha usando algo assim. Além de serem pouco práticos e facilitarem que o inimigo derrubasse o capacete com um golpe de espada, não há uma única evidência arqueológica que suporte essa ideia. Essa imagem foi uma invenção puramente artística do século XIX, popularizada principalmente pelas óperas do compositor Richard Wagner. Para as encenações teatrais da época, os figurinistas queriam algo que parecesse antigo e intimidante, e acabaram criando um ícone visual que a cultura moderna nunca mais abandonou. Os vikings reais usavam elmos simples de ferro ou couro, projetados para a máxima proteção e visibilidade. Para compreender o que impulsionou esses povos a saírem de suas casas e aterrorizarem o restante da Europa, é preciso olhar para a geografia implacável do norte. A Escandinávia é uma terra de belezas naturais, mas extremamente difícil de se viver para um agricultor da Idade Média. Com invernos longos e rigorosos e um solo pedregoso ou montanhoso, as terras aráveis eram raras e disputadas. Na Noruega, por exemplo, os fiordes profundos isolavam as comunidades, forçando os habitantes a se tornarem mestres na navegação para poderem se comunicar e trocar mercadorias. Por volta do final do século VIII, uma combinação de fatores criou a tempestade perfeita para a expansão. Houve um crescimento populacional significativo e as terras férteis começaram a faltar. Além disso, a busca por prestígio político entre os chefes locais tornou-se uma força motriz poderosa. Para um jovem guerreiro que não herdaria a fazenda da família, o caminho para a riqueza e para o poder estava além do mar, nas ricas e mal protegidas terras do sul e do oeste. A ferramenta principal que permitiu essa expansão foi o seu maior triunfo de engenharia: o drácar, ou navio-serpente. Essas embarcações eram verdadeiras obras-primas da marcenaria e da hidrodinâmica.
Ao contrário dos pesados navios europeus da época, os barcos nórdicos possuíam um casco raso e flexível. Isso significava que eles podiam navegar tanto nas ondas gigantescas do Oceano Atlântico quanto nas águas extremamente rasas de um pequeno rio no interior da França ou da Inglaterra. Essa versatilidade dava aos vikings o elemento surpresa definitivo. Eles podiam surgir do nada, subir um rio até o coração de uma cidade, realizar um ataque rápido e desaparecer antes mesmo que os exércitos locais pudessem ser convocados. Os cascos eram construídos com uma técnica de sobreposição de tábuas de carvalho, presas com rebites de ferro, o que permitia que o navio se curvasse levemente com a força das águas, em vez de se quebrar sob pressão. As velas quadradas de lã, muitas vezes pintadas com cores vibrantes, podiam captar até o vento mais leve, enquanto os remos garantiam a manobrabilidade total em situações de calmaria ou combate. Quando os primeiros nórdicos desembarcaram nas Ilhas Britânicas e na costa da França, o choque cultural foi profundo e traumático para o mundo cristão. Os cronistas medievais descreviam esses invasores como o flagelo de Deus, enviado para punir os pecados da cristandade. O motivo desse pavor não era apenas a violência física, mas a completa falta de respeito dos vikings pelos locais considerados sagrados. Para os europeus, os monastérios eram lugares de paz e refúgio, repletos de relíquias preciosas e ouro, mas desprotegidos por soldados. Para um guerreiro nórdico que não conhecia a doutrina cristã, esses monastérios eram apenas depósitos de tesouros fáceis, guardados por homens que não sabiam lutar. A coragem desses invasores também era algo que desafiava a lógica da época. Eles serviam a deuses que valorizavam a bravura acima de tudo e acreditavam que morrer em combate com a espada na mão era a única forma de garantir um lugar no banquete eterno das divades no Valhalla. Diante de um inimigo que não temia a morte, os exércitos europeus enfrentavam um desafio psicológico sem precedentes. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Estamos apenas começando a desbravar esse mundo de lendas e fatos reais. No próximo capítulo, vamos mergulhar na vida cotidiana dessas comunidades, descobrindo que eles eram muito mais do que apenas guerreiros, explorando suas casas, sua higiene impecável e o papel fundamental das mulheres na sociedade nórdica. A jornada pela era viking está apenas começando e ainda há muito para explorarmos sobre suas sociedades, suas leis e suas incríveis técnicas de navegação que mudaram para sempre o curso da história. Embora a imagem do guerreiro com seu machado seja a mais icônica para o mundo moderno, se tivéssemos a oportunidade de viajar no tempo e caminhar por uma vila nórdica comum durante o verão, encontraríamos um cenário muito mais bucólico do que as crônicas medievais sugerem. A vida desse povo era, em sua essência, profundamente enraizada na terra e nos ciclos das estações. A grande maioria dos nórdicos não passava o ano inteiro cruzando mares para saquear terras distantes, mas sim curvada sobre o solo fértil, cuidando de plantações de cevada, centeio e aveia. Nas fazendas escandinavas, o gado, as ovelhas e os porcos eram os bens mais preciosos, pois forneciam a carne, o leite e a lã necessários para que as famílias suportassem os invernos impiedosos, que transformavam a paisagem em um deserto de gelo e silêncio. A lida no campo era um esforço coletivo exaustivo, onde o sucesso de uma colheita determinava quem viveria ou morreria até a próxima primavera. Dentro desse ambiente de trabalho árduo, a sociedade nórdica desenvolveu uma dinâmica social que era incrivelmente avançada para os padrões do século IX. Um dos fatos mais progressistas e surpreendentes da época era a liberdade e o poder exercido pelas mulheres. Enquanto em muitos reinos europeus as mulheres eram tratadas quase como propriedades sem voz ativa, na Escandinávia elas gozavam de direitos legais sólidos.
Uma mulher nórdica tinha o direito de possuir terras, de herdar propriedades de seus parentes, e o que era quase impensável em outras culturas, de pedir o divórcio por iniciativa própria, se não estivesse satisfeita com seu casamento. Quando os homens da casa partiam em suas longas expedições comerciais ou de conquista, eram as mulheres que assumiam o controle total da fazenda e das finanças da família. O símbolo máximo dessa autoridade era um molho de chaves que elas carregavam pendurado no cinto, indicando que eram as donas e gestoras legítimas de todos os recursos do lar, sendo respeitadas como pilares fundamentais para a estabilidade da comunidade. Outra percepção equivocada que a arqueologia moderna ajudou a desconstruir é a ideia de que os vikings eram bárbaros desgrenhados e sujos. Na realidade, os achados arqueológicos em diversos assentamentos revelam que eles eram obsessivos com a limpeza e a aparência pessoal. Em muitos túmulos, os objetos mais comuns encontrados ao lado dos corpos não são espadas ou machados, mas sim pentes delicadamente esculpidos em ossos de baleia, pinças para sobrancelhas, limpadores de ouvidos e navalhas de precisão. Eles eram conhecidos por tomar banho semanalmente, especificamente aos sábados, o que era uma raridade extrema na Europa medieval, onde o banho era muitas vezes visto com desconfiança ou realizado apenas algumas vezes por ano. Essa higiene impecável, inclusive, gerava certa inveja e estranhamento entre os povos saxões, que registram em suas crônicas como as mulheres locais se sentiam atraídas pelos nórdicos, porque eles estavam sempre limpos, perfumados e com as barbas e cabelos bem cuidados. A mesma precisão que dedicavam à sua aparência era aplicada à sua tecnologia de navegação, que os permitia dominar o oceano sem o auxílio de bússolas magnéticas. Para atravessar as águas traiçoeiras do Atlântico Norte, onde as névoas constantes podem esconder o horizonte por dias, os navegadores nórdicos utilizavam uma ferramenta quase mística chamada Pedra do Sol. Pesquisas científicas contemporâneas confirmaram que eles provavelmente usavam cristais de espato da Islândia, que têm a propriedade física de polarizar a luz. Ao olhar para o céu através desse cristal, um navegador experiente conseguia localizar a posição exata do Sol, mesmo em dias completamente nublados ou durante o crepúsculo. Além dessa ferramenta técnica, eles possuíam um conhecimento profundo da natureza, observando o comportamento das aves migratórias, a mudança de cor da água e o movimento das correntes marinhas para saber exatamente onde estavam e para onde deveriam seguir, transformando o mar não em uma barreira, mas em uma estrada vasta e aberta. Essa conexão íntima com o mundo físico estava permanentemente entrelaçada com uma mitologia rica e uma relação muito prática com o divino. Para os nórdicos, os deuses não eram figuras distantes em um céu intocável, mas forças presentes no dia a dia. Eles acreditavam que o cosmos era sustentado pela Yggdrasil, a árvore do mundo, cujas raízes mergulhavam em reinos de gigantes, deuses e mortos. Odin, o pai de todos, era a divindade da sabedoria e da guerra, buscado por aqueles que desejavam conhecimento ou vitória estratégica. Thor, o deus do trovão com seu martelo inquebrável, era o grande protetor da humanidade, sendo a divindade mais amada pelos agricultores e homens simples por sua força e lealdade. Freyja, a deusa da fertilidade, da beleza e também do combate, representava o equilíbrio entre a vida que nasce da terra e a bravura necessária para defendê-la. Essa espiritualidade não exigia templos grandiosos, mas sim rituais de sacrifício e respeito à natureza, onde cada ação humana tinha um reflexo nos salões divinos. Embora os mitos destaquem a guerra, a ordem social era mantida por um sistema de leis sofisticado que valorizava o consenso coletivo. O centro da vida política era o Thing, uma assembleia de homens livres, onde se discutiam questões comunitárias e se resolviam disputas legais. O exemplo mais notável foi o Althing,
estabelecido na Islândia por volta do ano 930, sendo considerado um dos parlamentos mais antigos do mundo. Nessas assembleias, a palavra de um homem era seu bem mais precioso, e as leis eram recitadas oralmente por um orador oficial para garantir que todos as conhecessem. A justiça não era baseada apenas na punição física, mas em multas pesadas e, nos casos mais graves, no banimento. Ser declarado um fora da lei significava perder todos os direitos e a proteção da comunidade, o que muitas vezes era uma sentença de morte mais lenta e dolorosa do que o fio de um machado, forçando os indivíduos a buscarem a resolução pacífica de seus conflitos através do debate e da mediação. A estrutura da sociedade era organizada em 3 camadas bem definidas, mas que permitiam uma dinâmica de mobilidade raramente vista em outras partes do mundo naqueles tempos. No topo estavam os Jarls, a elite composta por nobres e chefes de clãs que possuíam grandes riquezas e lideravam as frotas de navios. Logo abaixo vinham os Carls, que representavam a grande massa de homens livres, proprietários de terras e artesãos que tinham o direito de portar armas e participar das assembleias. Na base estavam os Thralls, as pessoas escravizadas que realizavam os trabalhos mais pesados. No entanto, o sistema nórdico não era estático. Um Thrall dedicado poderia, com o tempo e o trabalho, comprar sua própria liberdade, e um Carl ambicioso poderia subir à categoria de Jarl, se demonstrasse bravura excepcional em combate ou se acumulasse riquezas suficientes em suas viagens comerciais. O mérito pessoal e a capacidade de liderança eram valores fundamentais que moviam as engrenagens dessa civilização em constante busca por expansão e reconhecimento. Essa busca por status e reconhecimento transcendia a vida terrena e se manifestava de forma grandiosa nos ritos funerários. Para o povo nórdico, o enterro era a preparação final para a jornada rumo ao pós-vida. Os membros mais importantes da sociedade eram frequentemente enterrados dentro de navios reais, ou em montículos de terra que imitavam o formato de uma embarcação, simbolizando que eles estavam prontos para navegar pelas águas do desconhecido. Ao lado do falecido eram colocados seus pertences mais valiosos, cavalos, armas e até provisões para o banquete eterno. O guerreiro que entregava sua vida em batalha acreditava piamente que seria levado pelas valquírias até o Valhalla, o salão dourado de Odin, onde lutaria e festejaria até o dia do confronto final dos deuses. Essa visão de morte como uma transição heróica criava uma cultura de coragem absoluta, onde o fim da existência física não era temido, mas sim encarado como a última e mais importante das grandes expedições. Esse espírito inabalável levaria os nórdicos a fronteiras muito além do que qualquer europeu da época poderia imaginar. Esse espírito indomável que levava os nórdicos às fronteiras do conhecido era personificado da forma mais intensa e aterrorizante nos Berserkers. Esses guerreiros de elite eram envoltos em lendas e temor, conhecidos por entrarem em um estado de transe frenético antes e durante as batalhas. A própria palavra tem origem na expressão camisa de urso, sugerindo que esses combatentes lutavam vestindo apenas peles de animais, ou talvez que possuíam a força bruta de uma fera. Historiadores e cientistas debatem há séculos a origem dessa fúria incontrolável. Alguns sugerem o uso de cogumelos alucinógenos que alteravam a percepção da dor e aumentavam a adrenalina, enquanto outros acreditam que se tratava de um estado de hipnose ritualística induzido por batidas de tambores e cânticos rítmicos. O fato é que, no campo de batalha, um berserker era uma força da natureza que ignorava ferimentos graves e atacava com uma violência que desestruturava qualquer formação inimiga, servindo como uma arma psicológica devastadora para os reis e chefes nórdicos. Enquanto alguns desses guerreiros buscavam a glória pelo sangue, outros traçavam rotas comerciais
que conectavam mundos distantes. Em vez de apenas navegarem para o oeste, muitos grupos, conhecidos como Rus, voltaram suas proas para o oriente. Navegando pelos grandes rios das atuais Rússia e Ucrânia, eles estabeleceram entrepostos comerciais, que dariam origem a importantes cidades e, eventualmente, ao próprio Estado russo. Esses navegadores audazes chegaram até Constantinopla, a joia do Império Bizantino, que eles chamavam de Miklagard, ou a Grande Cidade. Impressionado pela estatura, força e lealdade desses estrangeiros, o imperador bizantino os contratou para formar a Guarda Varangiana, sua guarda pessoal de elite. Assim, os descendentes dos fazendeiros da Escandinávia tornaram-se os protetores do homem mais poderoso da cristandade oriental, ganhando fortunas em ouro e sedas que eram enviadas de volta para suas terras natais no norte. A curiosidade insaciável e a maestria técnica dos nórdicos os levaram ainda mais longe, cruzando a imensidão cinzenta do Oceano Atlântico Norte. Por volta do ano 1000, 5 séculos antes de qualquer caravela de Cristóvão Colombo aparecer no horizonte caribenho, Leif Erikson liderou uma expedição que partiu da Groenlândia rumo ao desconhecido. Ele e sua tripulação foram os primeiros europeus a pisar no solo da América do Norte, em uma terra que chamaram de Vinland. Por muito tempo, essa jornada foi tratada apenas como uma saga poética, uma lenda transmitida oralmente. No entanto, em 1960, descobertas arqueológicas em um local chamado Lance aux Meadows, no Canadá, revelaram fundações de casas, ferramentas de ferro e objetos nórdicos autênticos. A prova definitiva estava lá. Os escandinavos haviam estabelecido um assentamento no Novo Mundo, demonstrando uma capacidade de exploração que desafiava a compreensão de sua época. Essa mesma ousadia estratégica foi demonstrada no coração da Europa continental. No ano de 845, uma frota composta por centenas de navios serpente subiu as águas do rio Sena, cercando a cidade de Paris. A visão de milhares de guerreiros nórdicos às portas da capital francesa causou um pânico sem precedentes. Em vez de uma luta prolongada que poderia destruir a cidade, os líderes franceses optaram por uma solução diplomática e financeira desesperada. Eles pagaram uma soma colossal em ouro e prata, conhecida como Danegeld, para que os invasores partissem. Esse episódio não foi um caso isolado, mas sim o início de uma prática onde reinos inteiros compravam sua sobrevivência, evidenciando como a ameaça viking moldava a economia e a política das nações europeias. Com o passar dos séculos, no entanto, a natureza dessas interações começou a mudar. A cristianização dos povos nórdicos não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo lento e calculado. Muitos reis escandinavos perceberam que abraçar a fé cristã era uma ferramenta política poderosa para centralizar o poder real e facilitar o comércio e as alianças com o resto da Europa. Aos poucos, os antigos rituais para Odin e Thor foram substituídos por igrejas de madeira ricamente entalhadas, e os chefes vikings transformaram-se em monarcas europeus tradicionais. Essa transição religiosa e social começou a diluir as características que tornavam a era viking única, integrando definitivamente os nórdicos à diplomacia e aos costumes do continente. O fim simbólico dessa era extraordinária aconteceu no ano de 1066, na Batalha de Stamford Bridge, na Inglaterra. Harald Hardrada, frequentemente chamado de o último grande rei viking, tentou reivindicar o trono inglês com uma frota massiva. Em um confronto brutal, Harald foi derrotado e morto, marcando o encerramento de 3 séculos de expansão e domínio nórdico. Com sua queda, a era das grandes expedições de saque e conquista chegou ao fim. Mas o povo nórdico não desapareceu. Ele se transformou, deixando sua marca profunda na genética, na cultura e até na língua dos povos que encontrou.
O legado desses navegadores está presente até hoje, muitas vezes escondido em palavras simples do nosso cotidiano, especialmente na língua inglesa. O nome do dia da semana Thursday é, literalmente, o dia de Thor. Palavras como sky, que significa céu, gift, que significa presente, e knife, que significa faca, têm raízes diretas no nórdico antigo. Até o termo berserk continua vivo para descrever alguém que perde o controle pela fúria. Mais do que palavras, o espírito de resiliência, a curiosidade pela exploração e a capacidade de adaptação dos nórdicos moldaram a identidade do mundo ocidental. Ao olharmos para trás e analisarmos as evidências arqueológicas, as sagas e os registros históricos, a imagem do bárbaro sem mente se desfaz. O que surge é o retrato de uma civilização sofisticada, que possuía um sistema jurídico avançado, uma engenharia naval insuperável e um profundo respeito pela honra e pela liberdade individual. A história dos nórdicos nos convida a questionar nossas próprias percepções sobre o que define um povo como civilizado. Talvez os verdadeiros vikings não fossem apenas os homens que empunhavam machados, mas sim cada indivíduo que, movido pela coragem e pela busca por uma vida melhor, ousou navegar além das névoas do horizonte. O viking moderno não é um guerreiro, mas o espírito humano que recusa aceitar os limites do conhecido, provando que a verdadeira herança dessa era não reside nas armas de metal, mas na audácia de explorar o desconhecido.